Galera do nono ano, beleza? Tranquilo? Vamos lá começar o nosso capítulo 7, hein? E essa apostila aí, a apostila 2, tem assuntos importantíssimos na mesma apostila, né? É muito difícil, é muita matéria, é muito conteúdo, muita informação para pouco tempo, tá? Então, começando o capítulo 7 aí, a gente está no meio do bimestre ainda, tem que acelerar. Então, eu tenho que fazer essa aula rápido, tenho que acelerar. Já começar aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu ia fazer ela tudo direto, né? Mas resolvi, não, eu vou dividir para ficar mais fácil aí para vocês, tá certo? Então peguem um caderno, anotem dúvidas no plantão, tá? Vamos começar aí a Segunda Guerra Mundial, beleza? Primeira parte. Vamos ver o que a gente vai estudar aí nessa parte. Lembrar sempre, a gente tem que fazer os antecedentes, né? Essa guerra aí é a mais conhecida, a mais estudada, tá em todo lugar no cinema. Ela volta e o pessoal adora e fala de volta. E é aquela guerra, parece que é um script, né? Que você tem um vilão, você tem os caras são inimigos se juntando. O Senhor dos Anéis, aquele livro, que antes de virar filme é livro. O Senhor dos Anéis foi baseado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, sim, né? Os inimigos se juntam lá contra um inimigo em comum, né? Quando nós temos um inimigo em comum, né? Temos que derrotá-lo primeiro, depois voltamos às nossas brigas, né? É uma Segunda Guerra, né? Aquela coisa parece teatral, né? Mas enfim, para nós aqui, a gente tem que saber os antecedentes, né? Por que acontece uma guerra? Segundo o historiador Eric Hobsbawm, né? A era dos extremos, né? Ele vai falar que esse século XX, esse começo é a primeira, a segunda é uma guerra geral, né? Uma guerra geral, porque a Segunda Guerra é consequência da primeira. Então já vamos lembrar aí, ó. No final da Primeira Guerra, você tem a Alemanha, sai da guerra derrotada e humilhada. Lembra disso? Ela assina lá o Tratado de Versalhes. Ela é culpada da guerra. Só a Alemanha só é culpa da guerra. Lembra que a gente comentou? Falei muito na aula presencial, saudades inclusive da aula presencial. Eu falei muito disso, hein? De Primeira Guerra, né? Você não tem um culpado, a culpa é... Não, é todo um jogo político, um tabuleiro cheio de participantes, né? Então, mas o que que acontece? Em 18 acaba a guerra, em 19 você tem o Tratado de Versalhes, que culpa a Alemanha. A Alemanha, ó, você vai ter que ter um exército com um número X de pessoas, você vai ter que produzir um número X de armas, você tem que pagar uma indenização X, você vai perder território tal, território tal, território tal. Ela sai humilhada da guerra. Então você vai ter aquele sentimento de revanche. E você termina uma guerra, você tem os países acabados economicamente, né? E você vai ter na década de 20 a crise de 29 também, né? Então é uma tragédia atrás da outra. Quando você está recuperando de uma guerra, você tem a crise de 29. Quando você está recuperando da crise de 29, você tem a Segunda Guerra. Você tem que lembrar tudo que a gente estudou anteriormente vai desaguar, vai desdobrar na Segunda Guerra, né? Primeira coisa, o fim da Primeira Guerra, a humilhação alemã. Depois você tem a ascensão dos estados totalitários, dessas ditaduras. Você tem a ascensão dos estados totalitários, tanto de um lado como de outro. Você tem a ascensão dos estados totalitários de direita. O que o Estado manda, sim, mas são antiliberais, antidemocráticos, anticomunistas. E você vai ter do lado esquerdo, lá na Rússia, agora na União das Repúblicas Soviéticas, você vai ter o quê? Um Estado totalitário de esquerda, antidemocrático, ditatorial, né? Mas de viés socialista. Então você tem na Europa a ascensão do fascismo, né? E a galera compra as ideias fascistas, na Alemanha as ideias nazistas, não é? A galera compra porque o liberalismo, a democracia está descredibilizada. Então a galera compra essas ideias. E do outro lado você tem a Rússia, a União Soviética, né, se isolando politicamente, militarmente, né, se isolando economicamente, um perigo para esses países liberais, para os países dito capitalistas, um perigo.
né? Aquele bando de operário que você tem, vê no socialismo uma alternativa. Então você está vendo como está tenso a situação, como está crítica, como geram tensões sociais, certo? O Hitler, em 33, ele sobe ao poder de fato na Alemanha. A crise de 29 ajuda isso, que eles estavam se recuperando, quebra de novo, você tem esse discurso, o Hitler sobe ao poder, né? E ele vai começar a colocar em prática o que ele escreveu no Mein Kampf, o Minha Luta, né? O arianismo, o espaço vital, né? Ele vai cumprir o Tratado de Versalhes? Ele não vai cumprir o Tratado de Versalhes, cara. Né? Ele não vai cumprir, ele tá agando e andando para o Tratado de Versalhes. Ele vai rearmar a Alemanha, ele vai fazer um exército na Alemanha, ele vai aplicar dinheiro na parte bélica. Ele vai fazer os melhores tanques de guerra da época, aviões, submarinos. Né? Ele não vai respeitar o tratado. Segundo a visão alemã, né? Então ele é expansionista, ele vai começar a expandir, né? Ele vai começar a anexar território. Segundo a visão alemã, ele vai arrumar um erro histórico, porque as terras foram tomadas lá no fim da Primeira Guerra Mundial. Não, eu não estou invadindo nada, eu estou pegando o que é meu. Né? Guerras nunca tem um lado certo, cara. Né? Se você está de um lado, certo é o seu. Se você está de outro, certo é seu. Duas faces, a mesma moeda, é uma guerra, você está lascado, mas você tem no mínimo dois pontos de vista. Olha a complexidade do cenário para você levar em uma guerra que o mundo inteiro vai participar. Aí você tem a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, o Hitler vai lá e bombardeia a cidade espanhola. É um teste. E cadê as nações? Cadê as nações que se dizem aí top, lindíssimas? Cadê? Cadê a Inglaterra? Cadê a França? Ó, eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Por quê? Qual que era a desculpa do Hitler? Não, a gente está afastando o comunismo, vamos bloquear o comunismo não sai da União Soviética. Ah, né? Oh, tudo bem, que legal, é. Eu não vou se. E é claro, por que eles não vão? Por que os outros países, Inglaterra, França, vamos falar os principais, não vai se intrometer também? Acabaram de sair de uma guerra. Não tá legal para ir em outra. Então, finge que não vê. No Pacífico, o que está acontecendo no Pacífico? O Império Japonês. Imperialista também, expansionista. Atacando a China, atacando as Coreias, atacando as ilhas do Pacífico. Né? Aí você dá para ver, né? Nessa complexidade de cenário, você dá para ver quem vai se aproximar de quem, cara. A Itália ali, ó, igualzinha com a Alemanha, né? A União Soviética de um lado, os capitalistas de outro, Estados Unidos, Inglaterra, França. Esse Japão vindo com um discurso anticomunista também. Ó. Quem que é anticomunista vem para cá, quem que é capitalista vem. Né? E aí você vai jogando o cenário, é aquele negócio. Uma hora aquilo não dá mais, aquela corda que tensiona essas relações se rompe. Beleza? Acho que eu falei demais, né? Mas tudo bem, né? Então, quais são as situações para o estopim? O Hitler, agando e andando para o Tratado de Versalhes, porque militarizou a Alemanha, falou, não vou pagar dívida nenhuma, começa a sua expansão militar. Lembrar do espaço vital. Eu quero pegar de volta as terras que eu perdi e quero ter terras, não é, para eu espalhar a raça ariana. E quem não for, se lascou. Né? Já falei, você tem de outro lado o Império Japonês. Aí esses países que se aproximam, se não me engano, em 38, 37 ou 38, meu Deus, fugiu da memória, que eu faço aqui meio que
A Alemanha, a Itália e o Japão assinam. Então aí você vai começar, os acordos, você vai começar os acordos, você vai começar a expansão. A Alemanha, a Itália e o Japão assinam o pacto anticomunista. As nações que vão lutar contra o avanço do socialismo. É óbvio, são nações que são diferentes ideologicamente e barra ou têm interesse em terras soviéticas. Aí você tem então Roma, Berlim, Tóquio, que já vai falar que são as nações do eixo, as nações do eixo. E o Hitler começa a invadir legal. Começa a invadir as terras vizinhas. Pá, invadiu uma anexa. Pá, invadiu outra, anexa. Pá, invadiu outra, anexa. Até que a Inglaterra e a França, peraí, né? Calma. Vai com calma, brother. Né? Vai com calma. A gente não quer outra guerra, né? Vamos com calma. Aí eles vão lá na Liga das Nações, lembra das Ligas das Nações, que é tipo a ONU da época, né? Olha, o Hitler tá aí, ele tá atacando, tá, não tá legal. A Liga das Nações completamente frustrada. Deu certo a Liga das Nações? Não, né? Porque teve a Segunda Guerra. Então os caras vão lá em Munique, por causa dessa expansão territorial do Hitler, né? Os caras se reúnem em Munique, na Conferência de Munique, assinam um tratado, Alemanha, Inglaterra e França, e falam assim, ô Hitler, aí não dá mais, você tá invadindo muito território. Você está invadindo muito território. Não, eu vou parar por aqui, tá bom. Ó, você invadiu aí, você para por aí? Não, opa, vou parar por aqui, beleza. Aí ele assina lá, aí a foto, né? Na época, né, era o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, em 40 ele morre e entra o Churchill, né? Esse é mais famoso, né? Ah lá, ele e o Hitler, não, eu parei por aqui, é só isso que eu quero, eu não vou atacar mais ninguém. Não vou atacar mais ninguém. Aí eles fazem uma partida de futebol, cara. Eles fazem uma partida de futebol, a Alemanha vai jogar bola. Pô, que legal. O Hitler, não, vou parar por aqui, que legal. Aí o Hitler, depois desse acordo, né, ele vai lá e assina em 39 com a União Soviética, lembrando, né? A gente leu eu li para vocês, né? Parte do Minha Luta. Ele era antissocialista, anticomunista, ele não gostava de Marx, até que Karl Marx é judeu. O Hitler vai gostar de Marx, mas ele vai lá, assina em 39 o Pacto Germano-Soviético. Ribbentrop-Molotov, né, que são os líderes aí da diplomacia. Ribbentrop, alemão, Molotov, o soviético. Vai lá e assina um pacto de não agressão germano-soviético. Ó, é 10 anos, é segredo. Você tem esse pacto de 30, que seria de 39 a 49, e a divisão de terras entre a União Soviética e a Alemanha. Ó o migué. Ah, mas aí é uma charge da época tirando um sarro. É óbvio que bullying sempre existiu, desde a pré-história, né? Aí é uma charge da época tirando um sarro. Até quando essa lua de mel vai durar? Aí é o Hitler, né? Casando com o Stalin, ó, a carinha de Stalin. Carinha do Stalin, que fofo. Até quanto que vai durar isso? Porque os dois se odeiam. Mas qual era a intenção do Hitler? Ele não ter a preocupação com o lado da União Soviética. Você acha que ele vai respeitar o Acordo de Munique? Não, vou parar de expandir. Gente, a política dele é expansionista. Ele não vai parar de expandir. Até que em 38 ele assina lá em Munique, 39 com a União Soviética, no mesmo ano de 39, ele está lá invadindo de novo. Ele está expandindo de novo militarmente. Né? Qual era a intenção do Hitler, gente? Acalmar ali o lado soviético para expandir. Então, olha aqui, você vai entender, né? Aí é um exercício da sua apostila. Eu não sei que. Vou ver a página aqui. Na página 35. Você vai lá, bedida. Ô, bedida. Você vai lá e faz aí para mim, né? Aí eu vou ler aqui, que aí tá difícil. Tá lá assim, ó, o senhor de chapéu falando, né? Há muito tempo que o senhor está incomodando minha filhada.
Falemos claro, as suas intenções são boas? O senhor de chapéu falou. Aí o Hitler, né, ele fala, não. Aí, que bom. Pensei que as suas intenções não eram boas. Ué, peraí, ele falou que não é boa, como é que... Aí o nome da charge é: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Quem é esse cara de chapéu? Quem é o cara de chapéu? É um inglês, primeiro-ministro inglês. O cara que está incomodando as mocinhas. É o Hitler, a Alemanha. Quem são as mocinhas? Os países, os territórios que o Hitler quer. Todo mundo sabe a intenção do Hitler, né? E as outras nações não interferem em nada. Por vários motivos, que eu já citei antes, né? Aí o Hitler fez os acordos. Vai dar certo isso? Certeza que não. O que vai acontecer? Logo em 39, o Hitler invade o território polonês. Invade o território polonês, em 1º de setembro de 39. Ele está rompendo com o acordo que ele assinou em Munique. Aí, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha em 39, início da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter a política de alianças, você vai ter o eixo, Alemanha, o principal, né? Itália e Japão, aliados Inglaterra e França, e depois a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Que eles entram depois de 41. Depois na aula, depois na segunda parte da aula, a gente vai falar essa entrada, tá? Então você tem o eixo e os aliados, né? Todo mundo sabia que Hitler ia invadir, é a política do Hitler, né? É a política do Hitler, é a foto, né, dos dois pontos de vista da guerra. Hitler vai lá em 39, invade a Alemanha com as táticas de guerra dele. Aí é uma foto aí dos alemães comemorando a entrada na Polônia, e a outra aí à direita é um civil polonês. E você tem que lembrar, hein? Aonde o cara invade, o cara saqueia, o cara confisca tudo para as pessoas. Então você entra nessas cidades, você tem que dar comida, você tem que dar abrigo para esses caras, você perde a sua propriedade em prol do governo nazista, você vai ajudar os nazistas. Aí você dá a sua casa, a sua fazenda, o seu porquinho, a sua galinha. Sobra para o civil, né? Aí o cara descobre que você é judeu. E aí, para onde você vai? A gente tem um spa. Lá pro judeu é um spa. Bacana, você vai. Aí o cara pega um trem e vai pro spa, nunca mais volta. Os campos de concentração. Né? Enfim, vamos lá. Aí, são essas anexações nazistas, nazistas, em 38, em 39, né? A Polônia foi a gota d'água, né? Então ele anexa a Áustria, a Tchecoslováquia. A Polônia foi a gota d'água. Né? Quais são as fases do conflito? Então aí você começa o conflito. Quais são as fases do conflito? Pedagogicamente, a gente vai dividir em 3 fases. De 39 a 41, você tem um avanço do eixo. Você tem várias batalhas ganhas pelos nazistas. A segunda fase, de 41 a 33, a entrada das duas potências aí, capitalista e socialista, dos Estados Unidos e da União Soviética. A terceira fase, então, você tem esse desequilíbrio de força. De 41 a 45, você vai ter a revanche, né? As vitórias aliadas e a redenção da Alemanha e depois do Japão. Então aqui a gente vai ver rapidão a primeira fase. Aqui é um mapinha que eu fiz aí. Eu fiz só a linha e as flechas, tá? É um mapinha que eu coloquei para você ver por que aquele pacto de não agressão com a União Soviética. Os caras dividiram a Polônia, a União Soviética ficou com uma parte, os nazistas com a outra, tá? E por que o Hitler fez esse pacto? Por que ele fez esse pacto de não agressão com a União Soviética? Olha lá, a intenção dele é atacar do outro lado. Ele tem a preocupação de guerra só de um lado. Lembra da Primeira Guerra? Que eu falei, que eu desenhei lá na lousa? A Alemanha estava lutando com 2 frentes de batalha, que é uma só. Ele tem uma só. Ele vai começar a invadir toda essa galera do lado de lá. Por quê? Do lado de cá, tá ali, tá assinado um pacto, um acordo. Né? Então, a primeira fase, de 39 a 41, você tem o avanço do eixo.
Principal tática de guerra alemã, Blitzkrieg. Blitzkrieg é a guerra relâmpago. O cara do nada, sem aviso, sem nada, ele vai, ataca aéreo, ataca tanque de guerra, depois pá, manda a tropa, pô, e se tiver mar, submarino. Então é uma tática de guerra rápida que o cara que está sendo atacado não tem tempo de organizar. Não tem tempo. Na Polônia, por exemplo, né? O cara não tem tempo de organizar e lutar com os caras. Quando você vai lá, você acordou, pô, você tá levando bomba. Quando você vai lá ver, sai, tem a tropa já nazista, né? Blitzkrieg. Então ele invade a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, né? E lembrando, sempre quando tem invasão aí, os caras, né, os países, né, que foram invadidos viram nazistas, né? Que falei, tem que dar comida, tem que dar roupa, tem que dar abrigo, né? E se você não é ariano, se você não prova lá que você é tantos por cento raça ariana, você vai pro saco. E aí, em 40, você tem invasão da França. Eles invadem a França e dividem a França. O norte vira uma França nazista e o sul uma república, uma área livre. A República de Vichy, uma área livre. Só que o governo era nazista, né? Livre o escambau, né? A França nazista. Aí você tem, né? Porque aqui a gente não dá para ficar, porque fica muito longa a aula. Mas você tem vários. Aí a foto do Hitler em frente à torre. Olha aí, ó. Olha aí. Você tem os vídeos do Hitler andando pelas ruas de Paris, os franceses chorando, triste. A França é nazista. O Hitler tenta invadir a Inglaterra. Luftwaffe é a aeronáutica do Hitler. Não dá certo, mas o Hitler bombardeia a Inglaterra. Mas a RAF, né? A RAF, a Força Aérea Real Inglesa, dá um pau no Hitler lá, tá? Mas os caras tentam invadir a Inglaterra. Destrói civil, né? Destrói a área civil. Você tem na África. Por que eles querem invadir a Inglaterra? A Inglaterra tem um monte de colônia no Oriente Médio, na África. Colônia rica em petróleo. Como é que você vai pagar o tanque, a gasolina do tanque, a gasolina do avião? Como é que você vai pagar isso? Precisa de dinheiro, precisa de petróleo, né? Olha só, precisa invadir a Inglaterra. Mas ele leva um pau. Mas o avanço é do eixo. Você tem na África o Africa Corps, né, com o general Cromwell. Né, porque lá você tem colônias francesas, colônias inglesas, é por isso Guerra Mundial. Né? Aqui, por exemplo, você tem a Blitzkrieg, né? Aí, ó, a Blitzkrieg, e não é tanque igual na Primeira Guerra. Lembra que a gente falou também dos tanques da Primeira Guerra? O trem ia, caía, não levantava. Não, gente, passou anos estudando isso, é para isso, né? Aqui você tem a divisão da França, a área ocupada, a área livre, a República de Vichy, né? Mas o governo era aliado nazista. Você tem dentro da França a resistência, nunca se esquecer disso. Nos lugares que você tem a resistência, os caras que vão lutar contra o Hitler dentro dos territórios nazistas, tá? Aqui o Cromwell, né? O general que vai lutar na África, o African Corps, a galera, os African Corps, né? A Luftwaffe, o símbolo, os aviões nazistas, tá? E só pra gente dar uma ilustrada, aí é uma foto, né, de uma área, de um território civil na Inglaterra, em bairro em Londres, cara. Olha isso, né? Dizem que até a Inglaterra sabia onde a Alemanha ia atacar, né? Mas se ela divulgasse que sabia, que o alemão ia saber que o inglês soube, aí os caras não iam, os informantes, ou como ele soube, né? Então aquela decisão terrível, não posso divulgar a informação que eu sei, porque o meu inimigo vai descobrir que eu sei e eu não vou poder saber mais. Alguns civis terão que ser sacrificados. A partir de 40 é o Churchill, viu? É o Winston Churchill. Fica voltando a falar muito aí do Churchill agora, né? Ele era racista e tudo, né? Winston Churchill, né? Que falava assim, se o demônio vier pra guerra, eu vou lutar do lado do demônio. Se for para lutar contra o Hitler, eu luto do lado do demônio. Olha só, né? Ele tem essas frases de impacto, Winston Churchill.
Então aí, ó, é a Europa e o norte da África conquistada pelos nazistas. Olha lá, né? Só, eu tô colocando o mapa pra gente ilustrar, né? Porque a gente não tá na aula presencial. Bate o olho aí, vê aí, olha o tamanho, olha o que o Hitler estava conseguindo. Se ele consegue a França, consegue as colônias francesas, né? Então você tem nesse período e o Pacífico. O que está acontecendo no Pacífico? O Japão, o Império Japonês, ocupando partes da China, as Filipinas. Olha ali, aquela ilhinha ali, Havaí, o Havaí americano. Olha o expansionismo militar, territorial, político aqui no Pacífico. Isso irá da merda. Não pode falar a palavra. Oh, meu Deus. Não, mas agora já era. Isso irá, né, dar caquinha, não vai dar certo, tá? Aí é o mapa para a gente ilustrar também a expansão nazista. Tá? O azul é o nazista, né? Olha a expansão nazista, tirando a Suécia ali, né? Que é país neutro e tal, né? O branco é neutro, né? E aí, e agora? E agora? E agora? Que ele está dominando a área legal de um lado, né? Ele dominou a área legal de um lado. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O nosso amigo Stalin. Você acha que o Hitler, que o Adolfinho, vai deixar esses malditos comunistas de boa? Ele vai respeitar o pacto de não agressão? Sim ou não? Aí fica no próximo episódio, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente fala da segunda fase do conflito da Segunda Guerra Mundial. Não esqueça, veja a videoaula, comente aí embaixo. Leia a apostila, tá aí na descrição, né? A leitura, o exercício que deve fazer. Eu estou no plantão de dúvidas, tá? Gente, tem muito vídeo, muito documentário, né? Eu vou fazer umas aulas especiais, assim, para indicar aí alguns nomes aí para vocês verem. Muita gente aí gosta de Segunda Guerra e tal, é interessante, né? Tem aí imagens coloridas, tudo. Bom, mas isso depois a gente fala, beleza? Nessa aí, nessa vamos ficar por aqui, sexta-feira, pelo amor de Deus, faça aí o seu resumo, né? Qualquer dúvida, estou no plantão. Abraço, muito obrigado.